Então, dando continuidade nas razões trigonométricas da circunferência, vamos falar sobre o cosseno agora. Cosseno, na mesma forma como definimos o seno, através desse arco, temos aqui o ângulo alfa, o cosseno vai ser definido por esse segmento aqui, sobre o eixo horizontal. Então, esse pedacinho aqui correspondente a o que está ligando o ponto O ao ponto P2. Como que a gente define aqui sinais? Os sinais para o cosseno: primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, para depois a gente poder conseguir reduzir para o primeiro, né? Que sempre a partir dos ângulos notáveis. Então, no primeiro quadrante, observa que ele aponta positivo, então primeiro e quarto quadrante ele vai ser positivo. No segundo e no terceiro, ele vai ser negativo. Lembrando lá da nossa tabelinha que nós fizemos para o seno. Então, nós temos lá 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, que corresponde novamente ao zero. Nem vou indicar, é o mesmo, né? Então, o cosseno de zero, ele é 1, positivo. Quando ele chega em π sobre 2, ele zera. Pode ver que isso daqui, à medida que eu abro esse arco, esse trecho aqui vai diminuindo. Então ele zera em π sobre 2. Quando ele chega em π, ele passa para o lado negativo, porque eu estou abrindo o arco aqui e essa parcela corre para o lado de cá. Então ele vai chegar lá em menos 1. E quando ele chegar em 3π sobre 2, ele volta a ser 0 novamente. Os ângulos notáveis para o cosseno: 0, 30 graus, igual nós fizemos para o seno, 45 graus e 60 graus. Só relembrando as divisões aqui, né? 0 vai ser 0 mesmo, 30 graus ele vai ser π sobre 6 radianos, 45 graus vai ser π sobre 4 radianos e 60 graus vai ser π sobre 3 radianos. Os valores para o 0, ele vai ser 0 mesmo. Cosseno de 30, ele vai ser raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 graus vai ser meio. Então vamos pegar um exemplo para a gente poder caracterizar isso daí. Vamos supor que eu queira determinar o cosseno de 3π sobre 4. 3π sobre 4, se a gente for reduzir aqui, ó, fazendo a conversão, 180 graus, que seria π dividido por 4, vai dar 45. 45 vezes 3 vai ser 135. Então seria a mesma coisa calcular o cosseno de 135 graus. Então vamos construir aqui um rascunho da nossa circunferência. Então 135 graus, ele corresponderia ao quê? Corresponderia ao ângulo do segundo quadrante. Tem que reduzir isso daí para o primeiro quadrante. Então, 135 graus, ele seria um caso aqui, por exemplo. E como eu quero determinar o valor de cosseno, eu estou querendo determinar o quê? Estou querendo determinar essa linha aqui, ó. O que eu faço? Eu rebato isso daqui para o primeiro quadrante, que vai ser correspondente ao quê? A 45 graus. Então, 45 graus, nós temos um valor de raiz de 2 sobre 2, positivo, porque ele está no primeiro quadrante. Quando eu quero determinar no segundo quadrante, que é o 135 graus, então esse valor vai ser o quê? Vai ser negativo. Então ele é menos raiz de 2 sobre 2. Isso aí você pode fazer com qualquer ângulo, reduzindo para o primeiro quadrante para poder fazer a análise do resultado. Vou pegar uma expressão aqui para a gente poder fazer. Por exemplo, A vai ser igual ao cosseno de 0 mais o cosseno de π menos o cosseno de π sobre 6 sobre o cosseno de 5π sobre 6. Então o que a gente vai fazer? Sempre trabalhando com esse resumo para ficar mais fácil, né? Cosseno de 0, ele é 1. Cosseno de π é menos 1. Então vai ficar mais menos 1. Menos cosseno de π sobre 6.
Cosseno de π sobre 6 seria a raiz de 3 sobre 2. Vou marcar ela aqui, ó. Dividido pelo cosseno de 5π sobre 6. Cosseno de 5π sobre 6, a gente sabe que ele vem da onde? Ele vem dos 30 graus. Então ele vai ser relacionado à raiz de 3 sobre 2. 180 por 6, 30. 30 vezes 5, 150. 150 é segundo quadrante. Segundo quadrante, cosseno é negativo. Então aqui vai ficar menos, como é uma variante do π sobre 6, raiz de 3 sobre 2. 1 menos 1 vai dar 0, sobra o quê? Menos raiz de 3 sobre 2 sobre menos raiz de 3 sobre 2. Então seria menos raiz de 3 sobre 2 dividido por menos raiz de 3 sobre 2. Conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. Isso aí vai dar igual a 1. Aqui seria um exemplo da aplicação numa expressão de simplificação para o cosseno.